A Apple TV ficou conhecida pelas grandes séries de ficção científica, mas o catálogo de filmes também esconde algumas histórias que merecem muito mais atenção. E aqui não estamos falando apenas de naves espaciais ou futuros distantes. Tem inteligência artificial tentando aprender o que significa ser humano, uma tecnologia capaz de testar o amor verdadeiro, criaturas escondidas onde ninguém deveria chegar e até uma escolha impossível depois da morte. São 5 filmes muito diferentes entre si, mas todos partem de uma ideia capaz de fazer você pensar, e se isso realmente fosse possível? E deixei para as primeiras posições justamente aqueles conceitos que conseguem ficar na cabeça mesmo depois que o filme termina. Número 5. Finch. Imagine sobreviver ao fim do mundo e perceber que o seu maior medo não é morrer, mas deixar sozinho aquele que depende de você. É exatamente dessa preocupação que nasce Finch. Tom Hanks interpreta um engenheiro que sobreviveu a uma catástrofe solar que transformou grande parte da Terra em um lugar praticamente inabitável. Doente, e sabendo que não terá muito tempo, ele constrói um robô chamado Jeff com uma missão aparentemente simples: aprender a cuidar de seu cachorro quando ele não estiver mais aqui. Só que Finch não é uma ficção científica preocupada em mostrar grandes batalhas ou explicar cada detalhe do apocalipse. O filme usa robôs e um mundo destruído para falar sobre amizade, responsabilidade e até sobre o que nos torna humanos. A relação entre Finch, Jeff e o cachorro é o verdadeiro coração da história. E justamente por ser tão simples, acaba funcionando muito melhor emocionalmente do que muita superprodução cheia de efeitos. Tudo o que fizermos, faremos juntos. Número 4. Na ponta dos dedos. Agora imagine que alguém finalmente inventasse um teste capaz de responder uma das perguntas mais difíceis da vida. Você realmente está com a pessoa certa? Na ponta dos dedos, essa tecnologia existe. Basta analisar uma unha de cada integrante do casal para descobrir, com uma resposta aparentemente científica, se existe amor verdadeiro entre eles. Anna e Ryan fizeram o exame e receberam o resultado que qualquer casal gostaria de receber. Eles são compatíveis. Só existe um problema: Anna continua tendo dúvidas. Quando começa a trabalhar em um instituto especializado nesses testes e conhece Amir, ela passa a questionar não apenas o relacionamento, mas a própria ideia de que uma máquina poderia definir aquilo que sentimos. Jessie Buckley, Riz Ahmed e Jeremy Allen White estão no centro de uma ficção científica pequena, estranha e extremamente humana. O filme não quer prever o futuro. Ele quer saber se continuaríamos confiando nos nossos sentimentos caso a tecnologia dissesse que estamos errados. Número 3. O Canto do Cisne. Se você soubesse que vai morrer, mas pudesse substituir a si mesmo sem que sua família jamais descobrisse, você faria isso? Essa é a escolha devastadora apresentada em O Canto do Cisne. Mahershala Ali interpreta Cameron, um marido e pai diagnosticado com uma doença terminal. Quando recebe a oportunidade de participar de um procedimento experimental, ele descobre que existe uma maneira de poupar a família da dor: criar uma cópia praticamente perfeita de si mesmo. A questão é que essa nova versão terá suas memórias, aparência e sentimentos. Para sua esposa e seu filho, nada precisaria mudar. E é aí que o filme fica muito mais interessante do que sua premissa tecnológica, porque Cameron precisa decidir se está protegendo aqueles que ama ou simplesmente entregando sua própria vida para outra pessoa viver. É uma ficção científica melancólica, silenciosa e muito mais preocupada com amor, identidade e sacrifício do que com a tecnologia em si. Eu te amo, Cameron. Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu passo várias horas do meu dia pesquisando, editando e trazendo as melhores dicas para vocês. Se você curte essas dicas, se inscreve no canal e deixa nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Também tem um botão chamado Hypar, perto dos comentários. Clica nele e me ajuda a espalhar essas dicas pelo YouTube. Número 2. Eternidade. Você morreu, chegou ao outro lado, e agora tem apenas uma semana para escolher com quem vai passar literalmente toda a eternidade. É essa ideia absurda que coloca Elizabeth Olsen no centro de Eternidade. Joan chega à vida após a morte e encontra 2 possibilidades diante dela: Larry, o homem com quem construiu uma vida inteira, interpretado por Miles Teller, e Luke, seu primeiro amor, vivido por Callum Turner, que morreu jovem e passou décadas esperando por ela. E aqui, a Apple pega algo que poderia ser apenas um triângulo amoroso e transforma em uma pergunta muito mais complicada:
Será que o grande amor da juventude continuaria sendo o grande amor depois de uma vida inteira? Eternidade está mais perto da fantasia romântica e da ficção especulativa do que da ficção científica tradicional, mas a construção desse pós-vida cheio de regras cria um conceito irresistível. É engraçado, emocional e, por trás do romance, fala sobre memória, escolhas e sobre quem realmente nos tornamos ao lado de alguém. Esse cara. Primeiro marido que morreu na guerra. Joe, você tá bem? Amor. Número 1. Entre montanhas. 2 atiradores de elite são enviados para torres localizadas em lados opostos de um desfiladeiro gigantesco. Eles não sabem exatamente o que existe lá embaixo, só receberam uma ordem: não deixem aquilo sair. Essa já seria uma ótima premissa, mas Entre Montanhas vai ficando cada vez mais estranho. Miles Teller e Anya Taylor-Joy interpretam Levi e Draza, agentes altamente treinados que deveriam permanecer completamente isolados. Aos poucos, os dois começam a se comunicar à distância e desenvolvem uma conexão justamente no lugar onde qualquer distração pode significar uma catástrofe. Quando finalmente descobrem o que o desfiladeiro realmente esconde, o filme muda completamente de escala. Dirigido por Scott Derrickson, Entre Montanhas mistura ficção científica, ação, terror, romance e sobrevivência sem parecer interessado em escolher apenas um gênero. E essa é justamente sua maior diversão. É aquele tipo de filme que começa fazendo uma pergunta simples: o que existe lá embaixo? E sabe que você provavelmente vai continuar assistindo até descobrir. Esses 5 filmes mostram muito bem por que a ficção científica da Apple funciona quando coloca uma grande ideia no meio de um problema extremamente humano. Finch fala sobre deixar alguém para trás. Na Ponta dos Dedos, questiona se é possível medir o amor. O Canto do Cisne transforma a clonagem em uma decisão dolorosa. Eternidade brinca com aquilo que acontece depois da morte. E Entre Montanhas pega um romance improvável e coloca literalmente um abismo entre os protagonistas. Se algum desses filmes acabou de entrar na sua lista, deixa o like porque isso ajuda bastante o canal. E se você gosta de encontrar filmes e séries que normalmente passam escondidos pelos streamings, aproveita para se inscrever no Master Dica. Agora me conta nos comentários, qual dessas 5 ideias você achou mais absurda? Master Dica. Sua próxima maratona começa aqui.